Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa quinta aula de Geografia da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema de hoje é o país, o estado e a nação. Vamos falar bastante sobre essas três temáticas. Diferença entre Estado e país. É necessário, contudo, estabelecer a diferença entre Estado e país. Enquanto o primeiro é uma instituição formada por povo, território e governo, o segundo é um conceito genérico referente a tudo o que se encontra no território, denominado por um Estado, e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras características. No nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado, certo? Portanto, há uma diferenciação entre país e Estado, ok? Conceito de Estado. Assim sendo, a soberania territorial é exercida pelo Estado brasileiro. Perceba que esse termo, com E maiúsculo, diferente, certo? Do Estado com E minúsculo. Por quê? Que é apenas uma unidade federativa ou uma província do país. É com E maiúsculo, Estado com E maiúsculo, estou me referindo a uma unidade federativa, um Estado brasileiro. E a pronúncia Estado com E minúsculo, eu estou falando de uma província do país. Por exemplo, o estado dessa água é quente, o estado dessa água é fria, certo? É minúsculo. É maiúsculo. Qual estado você mora? Por exemplo, Sergipe é maiúsculo, porque estou falando de um estado que é uma unidade federativa do país. Ok? O estado é, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território. Observe que estado está com E maiúsculo. Portanto, estou falando de um estado, de uma cidade, certo? Procurando atender os anseios e interesses de sua população. Dentre essas instituições, podemos citar as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas outras. Diferença entre Estado, país, nação e território. Apesar de se apresentarem em um mesmo contexto, existem várias diferenças entre os conceitos de Estado, com E maiúsculo, país, nação e território. Para melhor compreendermos algumas noções geográficas, geopolíticas e sociais do mundo que nos envolvem, muitas vezes precisamos compreender corretamente alguns conceitos que nos servem de base para estudar e analisar a realidade. Dentre esses conceitos, podemos citar os de Estado, com E maiúsculo, estou me referindo a um Estado brasileiro, como, por exemplo, Sergipe, Bahia e outros. País, certo? Nação e território. Termos diferentes entre si, mas que costumam se inserir em um mesmo contexto discursivo. Ou seja, a partir de muitas falas, nós conseguimos ouvir que Estado, país, nação e território adentram com o mesmo objetivo em muitas falas. Porém, é importante conhecermos
o significado específico de cada um desses nomes, pois eles devem abranger contextos diferentes, pois cada um traz uma representação para o contexto, ok? O que é território? É importante, primeiramente, definir o que é território, certo? Na geografia, assim como ocorre com a maioria dos conceitos básicos de todas as ciências humanas, não há um consenso exato sobre o que seja simplificadamente o território, certo? Não existe uma definição concreta do que seja território, mas dentro do tema geográfico, certo? Nós podemos dizer que são conceitos básicos de todas as ciências humanas e que nós podemos simplificar o território como sendo um consenso exato. Mas aqui podemos compreender esse termo como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relação de soberania e poder. Portanto, território, geograficamente falando, nós podemos delimitar por relações de soberania e poder, certo? Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e muito bem delimitadas, a exemplo do território brasileiro. Em outros, seus limites não são muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por um consórcio de grandes empresas, certo? Conceito de nação. Por outro lado, o conceito de nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em relação aos demais termos supracitados. Nação significa uma união entre o mesmo povo, com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes um conjunto mais ou menos definido de cultura, práticas sociais, idiomas, entre outros. Portanto, nação é o quê? A junção de povo que pertence o quê? Com sentimentos, que traz a união de si, compartilhamento de cultura, certo? Com conjunto de quê? De práticas sociais, idioma, forma de comunicação e outros elementos. Mais ou menos o entendimento de nação. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um estado, ou a um país, ou até mesmo a um território, havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Conceito de Estado-nação. A Espanha é um exemplo clássico de Estado multinacional, ou seja, com um grande número de nações vivendo em seu território. Existem os espanhóis, mas também existem os catalães. Uma nação atualmente sem um Estado de soberano e, portanto, sem um território político definido, além dos bascos, navários e alguns outros. A maior parte dessa nação reivindica, inclusive, a criação de seus estados independentes, com a delimitação de seus respectivos territórios, algo que ainda não foi conseguido. Outro exemplo de nação sem território são os curdos, conhecidos por serem a maior de todas as nações sem um estado correspondente, de forma que seu povo
habita vários países situados ao longo do Oriente Médio, no continente asiático. Essa nação vem solicitando a vários países e instituições internacionais a criação de seu país, que se chamaria Kurdistão. Desafio. Falamos bastante sobre país, estado e nação. Agora é sua vez de responder esse desafio. O que você entende por país, estado e nação? Você pode estar gravando um vídeo, fazendo um áudio, escrevendo um texto e trazendo a resposta desse desafio. Agradeço pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.